Os dias de Jó. Discernimento dos espíritos. Jó, capítulo 4. Eu irei e serei um espírito em roupas contrárias. Os homens, nas pessoas dos israelitas, filhos de Isaque e Abraão, nos dias de Moisés, clamaram e reclamaram, solicitaram e pediram a Moisés para verem e ouvirem Deus em toda a sua grandeza, para verem também, a fim de que acreditasse que o Senhor é Deus. Deus acima de todos os deuses, posto que há um Deus só. O Senhor é um, e um será o seu nome, como está escrito. Deus atendeu ao que eles tanto pediram e reclamaram, mas eles mesmos, os homens, nas pessoas dos israelitas, filhos de Jacó, Isaque e Abraão, clamaram e pediram a Deus que não lhes falasse mais, mas que Moisés mesmo lhes falasse. Assim, para Deus falar com o homem, conforme o pedido do homem, lhe seria favorável falar através de Moisés, de um Moisés, ou que somente Moisés falasse, Deus não, para que não lhes fosse motivo de danos e mortes. Por causa disto, esta frase, um espírito em roupas contrárias. 2 Samuel 22, 27. Estava acima da compreensão dos amigos de Jó. O Deus que forma a luz e cria as trevas, faz a paz e cria o mal. Considerando também a palavra que disse, toca em tudo quanto Jó tem. Logo, se incluiu esposa e amigos também. Daí a necessidade de maior discernimento nas palavras dos amigos de Jó, mesmo poéticas, salmodiantes e de extremo zelo religioso humano. É dito dos antigos que o espinho, quando tem de furar, ao nascer, já traz a ponta. Está escrito para aviso nosso nos nossos dias que as obras da carne são manifestas. Também está escrito que o maligno se tornaria em um espírito sobre a face da terra, que os sinais e sentidos desagradáveis de sua presença seriam notados até pelos animais. Para prevenções da Igreja, Deus nos presenteou o dom do discernimento, para que saibamos de quem ouvimos as palavras que nos são sugeridas nos nossos juízos, nos corações enganosos ou nas tentações da língua inflamada pelo inferno. Não se pode afirmar que os amigos de Jó conheciam todas estas defesas. Suportemos suas palavras. No texto. Então respondeu Elifaz, o temanita, e disse, se intentarmos falar-te, enfadar-te-ás? Mas quem poderá conter as palavras? Eis que ensinaste a muitos, e esforçastes as mãos fracas. As tuas palavras levantaram os que tropeçavam, e os joelhos desfalecentes fortaleceste. Mas agora a ti te vem, e te enfadas, e tocando-te a ti te perturbas. Porventura não era o teu temor de Deus a tua confiança, e a tua esperança a sinceridade dos teus caminhos,
Lembra-te agora de qual é o inocente que jamais perecesse, e onde foram os sinceros destruídos. Segundo o que eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam o mal cegam isto mesmo. Com o hálito de Deus perece, e com o assopro da sua ira se consomem. O bramido do leão e a voz do leão feroz e os dentes dos leãozinhos se quebrantam. Perece o leão velho, porque não há presa, e os filhos da leoa andam dispersos. Uma palavra se me disse em segredo, e os meus ouvidos perceberam um sussurro dela. Entre pensamentos de visões da noite, quando cai sobre os homens o sono profundo, sobreveio-me o espanto e o tremor, e todos os meus ossos estremeceram. E então um espírito passou por diante de mim, fez-me arrepiar os cabelos da minha cabeça. Parou ele, mas não conheci a sua feição. Um vulto estava diante dos meus olhos e, calando-me, ouvi uma voz que dizia: seria porventura o homem mais justo do que Deus? Seria porventura o varão mais puro do que o seu Criador? Eis que nos seus servos não confia, e nos seus anjos encontra loucura, quanto menos aqueles que habitam em casas de lodo, cujo fundamento está no pó, e são machucados como a traça. Desde manhã até a tarde são despedaçados, e eternamente perecem sem que isto se faça caso. Porventura não passa com eles a sua excelência? Morrem, mas sem sabedoria. Jó 4, 1 a 21. Se intentarmos falar-te, enfadar-te-ás. Seus amigos não sabiam que a glória do eco é ser um som secundário e fiel, e que a luz do espelho troca lado direito pelo esquerdo. E indagavam: vais-te enfadar somente com a nossa intenção de fala? Te incomodaria, então, tanto o silêncio quanto a fala? Logo, ficaríamos calados? Jó 4, 1 e 2. Mas quem poderá conter as palavras? Como conter um coração cheio de boas palavras? Como não transbordar em palavras um coração cheio de compaixão, pena, constrangimento, zelo e dores de uma perda irreparável? Como cortar a possibilidade de palavras consoladoras, conformadoras ou curadoras, mesmo se falando a surdos? Jó 4, 2. Eis que ensinaste a muitos e esforçaste as mãos fracas. Tens um testemunho confortante, um exemplo para muitos. Estendeste a mão, somando forças e encorajando em dias difíceis. Não compreenderias a tua vez de ser ajudado, confortado e consolado? Não se aprende ensinando? Não seria surdo o que aconselha e não ouve a própria voz? Não ouve que ouve? Jó 4, 3.
As tuas palavras levantaram os que tropeçavam, e os joelhos desfalecentes fortificaste. As palavras são bálsamos e remédios, como sabes. Elas levantam os caídos, acertam os passos dos claudicantes, reafirmam os joelhos já trementes, e até da fraqueza tiram forças. Os que ouviram as tuas palavras estão de pé, caminhando retamente, cheios de esperança e fortes na fé. Não vês? Ouças então. Jó 4:4. Mas agora a ti vem e te enfadas, e tocando-te a ti te perturbas. Toda boa palavra falada volta a seu dono. Recebe-as, pois, mas as palavras más lhe espreitará nas esquinas da vida, ou no juízo elas se chocam. As palavras fiéis não voltam vazias, mas as palavras vazias ficam sem a verdade de caminho para voltar. Mas esperará a seu dono no vazio que encontrar. São sementes e searas. Os teus conselhos não te aconselham? Jó 4:5. Porventura não era o teu temor de Deus a tua confiança e a tua esperança a sinceridade dos teus caminhos? Confiavas, por que temeis? Está anulada a confiança por causa da falta de temor? Há marcas e pegadas em um caminho nunca andado por ti? A falta de sinceridade não abateria a esperança? Em contradições com a chegada, para onde irias? Volta ao primeiro amor, na sincera esperança da confiança, e o temor novamente te assegurará. Jó 4:6. Lembra-te agora de qual é o inocente que jamais perecesse. A simplicidade da pomba e a inocência das crianças parecem livrar da morte. A queda de um passarinho e de uma folha verde ou seca perderia a nobreza de seus fins? Mesmo atingidos pelos seus verdugos, o inocente não seria uma palmatória para os seus justiceiros? A inocência não evita perecer, mas livra do corromper-se após morte. Jó 4:7. E onde foram os sinceros destruídos? Os amigos de Jó pensavam estar diante de uma destruição de Deus, e não entendia que o sincero o é desde a extrema pobreza à abundância de bens, desde a fartura de pão até ao padecer necessidade, ser cercado de amigos ou ilhado de traidores. Os amigos de Jó não perceberam uma candeia luzindo em fulgor de cegar, ou em trevas que somente os sábios poderiam ler. Estavam diante do sincero que lhe parecia destruído. Jó 4:7. Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidades e semeiam o mal, cegam isto mesmo. Sabemos agora, após as Escrituras, que cada um dará conta de si mesmo a Deus, que o Pai
não levará a iniquidade dos filhos, nem o filho levará a iniquidade dos pais. E se recomenda que cada um examine-se a si mesmo e se ache fiel. O padrão de vista e lida desse amigo de Jó não lembrou da individualidade nem do universo de cada pessoa. Jó 4:8.